e hoje eu vou te contar 8 coisas que ninguém me contou antes da minha viagem para Courchevel. Eu sou o tipo de pessoa que pesquisa bastante sobre o lugar para onde vai viajar, lê bastante, assiste bastante o vídeo, mas essas 8 coisas que eu vou falar aqui para vocês, eu não vi ninguém falar em lugar nenhum. Então, se você está planejando uma viagem para lá, fica até o final desse vídeo. E antes de começar, aqui no canal eu já fiz outros 2 vídeos sobre a minha viagem para Courchevel, um deles contando todos os gastos da viagem e outro contando onde eu comprei as roupas para neve. Eu vou deixar esses vídeos em um comentário fixado aqui embaixo. Agora bora lá. Primeira coisa, eu tenho certeza que se você está indo para esquiar, provavelmente está, você fez um seguro que cobre esportes para neve, certo? Certo. Perfeito. Isso é algo que você realmente não pode ir sem. Mas sabia que se você sofrer alguma queda lá esquiando e você precisar ir para a clínica que tem lá em Courchevel, que é uma clínica bem pequenininha, mesmo tendo seguro viagem, você vai precisar tirar dinheiro do seu bolso para pagar a consulta e depois pedir reembolso para o seu seguro viagem. Logo, é essencial que você tenha ali um dinheirinho guardado para emergências ou um cartão de crédito desbloqueado para uso internacional. E como é que eu sei disso? Eu fiz o seguro viagem, eu caí lá esquiando e precisei usar a clínica. E sim, o meu seguro viagem cobria esportes de neve. E foi lá na clínica que eles me informaram que eles não aceitavam nenhum tipo de seguro viagem, porque eles já tiveram problemas com as corretoras de seguro, mas que eles forneciam todos os papéis necessários para que eu pedisse o reembolso. E assim foi, eu paguei 100 euros de consulta e quando eu cheguei aqui no Brasil, o seguro viagem me reembolsou em 100%. Eu fiz o pagamento por cartão de crédito, por isso que eu afirmo para vocês que eles aceitam sim o cartão, mas se você me perguntar, eu diria que é interessante você levar um dinheirinho em espécie para deixar guardado para o caso de emergência, porque vai que a maquininha de cartão deles não tá boa no dia, vai que. Esse valor que eu paguei de 100 euros é o valor que eles cobravam pela consulta básica, tá? Mas se você precisar de, por exemplo, um raio-x, vai ser mais caro. Eu não sei dizer qual era o valor do raio-x, porque eu, graças a Deus, não precisei fazer um, então eu só paguei esse valor da consulta mesmo. Segundo, ficar em Courchevel 1850 é realmente um pouco mais caro, mas na minha opinião, vale a pena. E por quê? Tudo é lá em 1850 e a grande maioria das coisas fica dentro do Fórum, que é um shoppingzinho, centro comercial. Na verdade, a pronúncia não é Fórum, a pronúncia é francesa, mas como eu ainda não falo francês, deixa eu falar Fórum, fica mais fácil. No Fórum tem absolutamente tudo. Tem vários restaurantes, tem padaria, tem mercado, tem joalheria, tem boliche, tem loja de lembrancinha, tem loja de coisa de neve. O Fórum é o lugar que tem tudo e ao longo da sua viagem, muito provavelmente você vai algumas vezes lá. A gente, por exemplo, ia lá todo dia. Então ficar em Courchevel 1850 não é bom só porque você já tá ali de frente para as melhores pistas, mas também porque você fica ali no centro mesmo e tá super pertinho do Fórum. E aproveitando que eu tô falando disso de ficar hospedado em 1850, terceiro, se o seu hotel não oferece transporte gratuito e ele fica longe do centrinho, você vai ter um problema. Porque imagina, tu vai, por exemplo, sair para jantar e o hotel não oferece transporte gratuito. Você vai o quê? Subir ou descer andando na neve mesmo? Vai dar trabalho, hein? Vai dar muito trabalho. Courchevel tem um ônibusinho gratuito que circula por lá, por vários lugares, mas esse ônibus não vai pegar você aonde você quiser e te deixar na porta do teu hotel, né? E mesmo que o hotel tenha, sim, uma boa localização. E nos dias em que você quiser ir em um restaurante mais distante, por exemplo. Então, na minha opinião, é interessante escolher um hotel que ofereça o transporte gratuito. Eu falo mais sobre o meu hotel lá no vídeo em que eu conto os custos de viagem. Dá uma olhadinha lá. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link dele também aqui embaixo. Quarto, se você for muito no início da temporada, vai pegar muita coisa fechada. Remove. E eu tô me referindo a tudo. Hotéis, lifts, restaurantes, pistas, muita coisa não abre logo no início da temporada. A nossa viagem foi no início de dezembro e quando nós chegamos, nos primeiros dias pelo menos, a estaçãozinha do teleférico que ficava mais próxima do nosso hotel ainda não estava aberta. Ela só foi abrir alguns dias depois. Então assim, não é porque eles anunciaram o início da temporada de esqui que você vai chegar lá e vai estar tudo aberto. Tem bastante coisa que demora assim para abrir. Então se você, por exemplo, tem algum restaurante específico que você quer conhecer, antes de fechar as datas da sua viagem, é interessante que você dê uma olhada para saber qual é o dia que aquele restaurante vai abrir. O Bagatelle, por exemplo, que é um dos restaurantes mais famosos de Courchevel, quando a gente chegou lá, ele ainda não estava aberto. Quanto às pistas, você nem precisa se preocupar muito com isso, porque é tanta área para esquiar, gente, que
algumas pistas fechadas não vão fazer muita diferença para você. Isso é claro se você comprou o passe para os 3 vales e não apenas para Courchevel. O que nos leva à nossa quinta dica. Você está em dúvida se vale a pena comprar o passe para os 3 vales ou se você vai comprar apenas o passe de Courchevel porque ele é mais barato. Na minha opinião, vale a pena comprar o passe para os 3 vales sim. Porque você vai esquiando e quando vai ver você já foi parar só Deus sabe aonde. Eu, por exemplo, fui parar lá em Meribel sem querer. Quando eu cheguei lá, se eu não tivesse o passe dos 3 vales, eu não ia conseguir voltar de teleférico. Eu ia ter que arrumar um outro jeito de voltar para Courchevel 1850. Mas falando sério, você vai esquiando e nem percebe quantos quilômetros que você já esquiou, onde é que tu foi parar. E é muito legal esquiar cada dia em uma pista diferente. E é o passe dos 3 vales que te deixa mais à vontade, que te possibilita realmente explorar a área inteira. Você não vai conseguir explorar a área inteira, eu já tô te avisando. Mas ele te dá mais possibilidades. Além de que a diferença de valor nem é tão grande assim para você ficar mais tentado a fechar só o de Courchevel. Sexta dica, essa não é todo mundo que vai se interessar, mas vai que você precisa como eu precisei. Existe uma agência de correios lá no centrinho de Courchevel 1850. Ela funciona por um curto período de tempo durante o dia, se não me engano acho que ela só funciona umas 3 horinhas por dia. E eu sei disso porque por incrível que pareça eu precisei usar os serviços deles. Uma amiga minha que mora na Europa me pediu para levar uma coisa para ela, para lá, para poder enviar pelos correios para o país onde ela mora, porque enviando daqui do Brasil ficaria muito mais caro. Então eu botei na minha mala, levei para lá e mandei para ela pelos correios. Lá na agência, tipo os correios aqui do Brasil, lá eles têm vários pacotinhos para você comprar e colocar o que você quiser colocar para enviar. E eles aceitam cartão também. Sétima dica, se você não tem chip de celular, você vai ter problemas. Essa foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional sem chip de celular e eu me arrependo amargamente. A doida que cismou que não ia precisar de chip de celular, por quê? Vou passar o dia todo esquiando, vou ficar lá na montanha não deve ter nem sinal direito de celular. Esse foi o meu pensamento. Então pra que eu vou comprar chip de viagem se eu nem vou usar direito? Não façam isso, comprem o chip de viagem. Primeiro, porque se você sofrer algum acidente na montanha e não tiver ninguém por perto, você vai precisar ligar para pedir ajuda. Segundo, porque você não pode ficar dependendo da Wi-Fi dos lugares em que você for, restaurantes, essas coisas assim, porque nem todo lugar o Wi-Fi funciona. Aí, por exemplo, eu estava num lugar e precisava pedir pro hotel para mandar o carro para me buscar, que eles tinham o transporte gratuito. Eu não tinha como ligar pro hotel para pedir para eles irem me buscar. Então a gente passou alguns perrengues por estar sem o chip de viagem. Não cometam esse erro. Aqui embaixo, em um comentário fixado, eu vou te dar uma opção de empresa que oferece chip de viagem internacional virtual. E aí você não precisa nem ficar esperando o chip chegar na tua casa. É o que eu pretendo fazer da próxima vez, na próxima viagem. Oitava dica, se programe com antecedência em relação ao transfer para Courchevel. A maioria das pessoas pega um voo daqui do Brasil para Genebra, na Suíça, e de lá pega o transfer para Courchevel. Esse transfer é bem caro, eu falei mais sobre isso lá no meu vídeo de custos de viagem. Quando você fecha o transfer com antecedência, você consegue pegar um descontinho, porque você faz o pagamento ali na hora, então eles dão desconto. E se você conseguir combinar com outras pessoas para dividir o transfer, melhor ainda, porque os carros, eles são grandes, cabem várias pessoas. E aí você paga o mesmo preço se tiver só você e o seu marido, se você e a sua esposa, ou se tiver você, seu marido e outro casal, é o mesmo preço. Então vocês vão conseguir dividir e vai ficar muito mais barato. Então você se programando com antecedência em relação ao transfer, você consegue de repente encontrar outras pessoas que vão na mesma data que você para dividir o transfer com essas pessoas. E essas foram as minhas dicas. Eu vou deixar aqui ao lado os outros 2 vídeos que eu fiz sobre a viagem, caso você não tenha visto ainda. Se você tá planejando ir pra lá, eu já te adianto que você vai amar, porque é um lugar incrível demais. Eu pretendo ir muitas vezes na minha vida ainda pra lá. E não esquece de se inscrever aqui no canal para conferir mais vídeos como esse, tá bom? Beijinhos e até a próxima.